Boa tarde a todos. Atualmente, meu nome é Heloísa Nidecker, né? O Adriano já havia dito, mas, para quem não me conhece, prazer. Queria agradecer também o convite, a oportunidade e a honra de estar fazendo parte desse curso tão bem feito e tão bem montado pelo instrutor Adriano aqui presente. E queria falar um pouco para vocês, trazer um pouco a reflexão da importância de estarmos aqui hoje também. E eu vou começar falando isso em relação à qualificação profissional. Atualmente, eu estou na gerência das políticas públicas para a juventude do nosso município. E nós, enquanto assistência social, fizemos um trabalho bastante difícil, bastante longo, que nos requer tempo, habilidade, dedicação, em relação ao levantamento de mercado que nós temos na nossa cidade. Por quê? Porque não adianta nós qualificarmos os nossos jovens se eles não tiverem oportunidades reais de serem inseridos no mercado de trabalho. A gente acaba começando um trabalho sem ter uma porta de saída para ele, sem que aquela criança, aquele adolescente que está crescendo e que precisa trabalhar e que precisa ser inserido, se veja realmente como parte dessa sociedade civil. E, infelizmente, nós vivemos cada vez mais, né, num mundo, numa sociedade capitalista, onde, se você tem, você pode, se você não tem, você não pode. E a gente vem percebendo, a gente que eu digo é sempre enquanto assistência social, nós viemos percebendo que esses jovens, essas crianças que hoje estão se dedicando mais exclusivamente ao trabalho do que à escola, elas não estão ali necessariamente pelo que lucram, mas sim também pelo status que ganham dentro de suas comunidades, pelo respeito que adquirem dentro de suas famílias, porque essas crianças e esses jovens já se tornaram fundamentais em suas rendas familiares há muito tempo. E a sociedade vem fechando os olhos para isso, o que é um absurdo. E fechamos os olhos por quê? Porque estamos sempre com pressa, estamos sempre atarefados, temos nossas famílias, nossos trabalhos, nosso dia a dia. Quais de vocês passam pela cidade e não veem todos os dias alguma criança na rua vendendo alguma coisa? Eu duvido muito que nenhum de vocês veja isso. E é sempre mais rápido, parece mais rápido e mais prático e mais funcional e mais consciente de nossa parte que a gente compre. Né? Que a gente compre, quando a gente para no sinal, a jujuba daquela pequena criança que está ali vendendo. E sabe por que aquela criança está ali? É para sensibilizar a cada um de vocês, a cada um de nós, porque criança sensibiliza. Vocês se sensibilizam, nós nos sensibilizamos muito mais quando vemos uma criança vendendo uma jujuba do que quando vemos um adolescente de 16 anos vendendo um desinfetante. E os exploradores do trabalho infantil sabem disso e se utilizam disso, e se utilizam de nós, porque nós deixamos, porque nós estamos fazendo essas crianças permanecerem ali, porque compramos, porque financiamos o trabalho infantil, e isso é muito sério. Isso é uma reflexão que cada um de nós que está aqui hoje temos que levar para fora daqui, para as pessoas com as quais convivemos, para os nossos familiares, para os nossos locais de trabalho. É tão dito, né, que quando uma pessoa, quando um cidadão ou quando um jovem compra um entorpecente, compra uma droga, né, e está cometendo um ato ilícito, ele está financiando o tráfico. Mas quando cada um de nós aqui, quando cada um de nós compramos também qualquer coisa que uma criança esteja vendendo, nós estamos financiando o trabalho infantil. Nós estamos sendo coniventes com eles. Para quê? Para irmos para casa achando que a gente está contribuindo de uma singela forma ou de um pequeno jeito para que a realidade daquela criança seja mudada. E isso não é verdade. A gente está contribuindo para que aquela criança fique cada vez mais ali naquela situação. Porque quanto mais ela lucrar, mais as pessoas que as exploram vão fazê-las trabalhar. E nós estamos sendo cúmplices. Nós estamos sendo coniventes todos os dias. Quando cada um de nós passa por uma criança que está nas esquinas, que está nos sinais, e nada fazemos, também somos cúmplices. Também estamos, de alguma forma, fazendo aquelas crianças continuarem ali. Porque existem tantos órgãos públicos competentes e responsáveis para que aquilo ali não aconteça, e por que não acionamos? Porque não temos tempo, porque estamos correndo, porque estamos fazendo outra coisa. Eu vou passar pelo sinal e vou fingir que não vi. Ou vou abaixar meu vidro e dar a minha moeda de R$1 e nem vou querer aquela jujuba, para que aquela criança só fique com um dinheiro, e aquela criança vai continuar cada vez mais ali.
Era Natal, dia 24 de dezembro, agora recente, eu estava na cidade e eu estava ali perto da rodoviária e vi uma criança de apenas 6 anos de idade, sozinha, vendendo balas. E fiquei observando de longe aquela criança para saber se ela estava mesmo sozinha, porque nós, enquanto assistência social, já estamos acostumados com esse tipo de situação, né, e de abordagem, e sabemos que elas nunca estão ali sozinhas. Nunca. Tem sempre um explorador por trás. Elas não estão ali abandonadas e não saíram de casa sozinhas e chegaram ali ao centro da cidade para venderem suas balas. Elas estão acompanhadas de seus exploradores. E fiquei observando aquela menina. E passou um senhor e comprou a caixa inteira de jujuba. Levou a jujuba. E ela, feliz, foi correndo até o seu explorador, do seu trabalho infantil, dizer que tinha vendido, que já tinha acabado. E voltou para a mesma esquina que ela estava com mais 2 caixas. Porque se ela vendeu uma inteira, porque era Natal e ela sensibilizou aquele cidadão, isso poderia acontecer durante todo o dia. E ela, com certeza, estava ali lucrando muito mais do que aquele adulto que estava sentado no jardim da praça, curtindo, se divertindo, descansando, conversando, enquanto a criança trabalhava para sensibilizar cada um de nós aqui, e sensibiliza. Por que cada um de nós, quando a gente é abordado nas ruas por um adulto, mostrando um cartaz de uma criança, possivelmente vítima de alguma doença ou de alguma fatalidade, por que a gente deixa de se questionar se aquilo ali é verdade ou mentira? Porque a imagem da criança já nos emocionou, já nos sensibilizou, já abalou a nossa estrutura racional. E isso acontece todos os dias, porque nós deixamos. Então, o que a gente quer fazer enquanto assistência social não é só constatar essa realidade, porque ela é fato. Todos vocês já sabem disso, isso vem sendo falado desde a aula inaugural do professor vereador Pierre, né, do quanto as crianças estão fora das escolas. Hoje nós temos, como a Cláudia falou, ser entre 15 mil a 20 mil crianças e jovens fora da escola. É um número muito alto, se nós pensarmos na quantidade de escolas e creches que temos. É o suficiente? Ainda não, mas estamos caminhando para que seja. Só que suficiente mesmo é que cada um de nós tenhamos consciência dos nossos papéis enquanto atores sociais, porque a maioria de nós não tem. A gente acha que tem, a gente acha que consegue, a gente acha que conhece, e não, porque a gente financia. E esses jovens, hoje, quando nós conversamos com eles, quando nós os abordamos, sejam em suas comunidades, sejam dentro dos nossos equipamentos CRAs, quando estão frequentando o nosso serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que as gerentes vão lhes explicar melhor do que se trata, eles nos dizem: nós precisamos de dinheiro, nós precisamos trabalhar, porque as nossas famílias não têm condições de nos dar aquilo que queremos e aquilo que desejamos ter. E, como eu falei no início, se você tem, você pode. Se você tem um celular bacana, você pertence a um grupo bacana. Se você não tem, você não pertence. Se você anda bem vestido, você também é bem visto. Se você anda mal vestido, você não entra. Não importa quem você seja. Então, não se trata só de ter, mas de ser. Esses adolescentes, eles também querem status. Eles também querem dizer: eu sou o João da Silva e faço tal coisa, sou agente de tal coisa, trabalho em tal coisa, para que ele seja visto de forma respeitosa, porque é assim que a nossa sociedade excludente faz. Então, enquanto assistência social, nós nos preocupamos em fazermos esse levantamento social e esse levantamento também do que, de fato, o nosso município e os arredores oferecem de oportunidades profissionais, e estamos batalhando, trabalhando num projeto de qualificação profissional e desenvolvimento humano, através de convênios e parcerias com o sistema Firjan-Senai, para que nós possamos, de verdade, ofertar uma porta de saída. Para que nós possamos, de verdade, pegar, como a promotora sempre insiste com a gente, essas crianças e esses jovens que estão absolutamente dentro do tráfico das nossas cidades e possamos qualificá-los para que possam trabalhar de forma lícita, para que possam, sim, continuar tendo as suas rendas, fazendo parte das suas rendas familiares, ajudando em casa, porque também, como a doutora Cláudia Kondak colocou, há de se considerar as circunstâncias e os motivos de cada família. Estou justificando o trabalho infantil? Não. Mas eu estou dizendo que essas famílias são carentes, e são carentes de muitas coisas, e passam necessidades que muitos de nós aqui desconhecem. Eu não sei se alguns de vocês viram também, há um tempo atrás, tinha um adulto
em frente à drogaria Pacheco, um ponto bem conhecido da cidade, né, onde todo mundo passa, que vendia bala com uma criança nos ombros, uma criança de 4 anos nos ombros. E eu passei por aquele cidadão durante 3 dias o abordando e ele continuava ali. O Conselho Tutelar foi, porque foi acionado. O Conselho Tutelar age dessa forma, quando ele é acionado, ele vai até o local da denúncia, verificar a denúncia, averiguar. Só que existe também o direito de ir e vir, e isso tem que ser colocado. Não é tão simples como a maioria de vocês e da população pensam, que nós podemos simplesmente pegar aquele adulto, colocá-lo num carro e retirar dali. Isso não é verdade e é inconstitucional. Existe o direito de estar ali. É correto ele estar com uma criança de 4 anos, debaixo de um sol quente, no dia a dia, no meio dos carros, nos meios dos ônibus, colocando aquela criança em risco? Não. Mas também é correto aquele cidadão passar fome? Não. Passar privações? Também não. E aí eu fui até a casa daquele cidadão. Eu me apresentei enquanto cidadã. Não me apresentei enquanto assistência social. Me apresentei enquanto ser humano. Porque muitas vezes também a gente esquece disso, né? De que somos seres humanos, né? De oferecermos a nossa humanidade, que é tão essencial. E conheci a realidade dele. Conhecendo a realidade dele, eu percebi que muitas pessoas que estavam criticando o fato dele estar ali com aquela criança nos ombros, ele estava vendendo bala. A criança não, mas a criança estava trabalhando junto com ele. Estava fora da escola. Mas esqueceram de perguntar por que ele não conseguiu a matrícula daquela criança. Esqueceram de perguntar onde estava a mãe daquela criança. E por que ele estava ali naquela situação com aquela criança diante de todos nós, enquanto as pessoas diziam que absurdo e ninguém fazia nada. Enquanto as pessoas diziam, meu Deus, aquela criança está ali, mas compravam a bala. Ele precisa trabalhar, ele precisa se sustentar, e a gente tem que pensar sobre isso. Em relação aos jovens que vão estar dentro dessa qualificação profissional, o nosso objetivo, o nosso público-alvo e prioritário é o público do cadastro único. Cadastro único também será explicado pelas gerências de proteção básica e social, para que vocês entendam melhor do que se trata. E também para os jovens de medida socioeducativa, porque, como foi muito bem colocado pela Gisele Saioron, que é coordenadora do CREAS, na última palestra do Dr. Jefferson, esses adolescentes que cumprem medida socioeducativa não têm encaminhamento fácil. A gente não tem as parcerias empresariais e comerciais que deveríamos ter em nosso município, porque é mais fácil criticar do que fazer parte realmente de um sistema que funcione. É mais fácil a gente apontar o dedo do que oferecer as mãos. Então, o que a gente está buscando e trazendo é qualificação profissional imediata, para que eles sejam, sim, inseridos no mercado de trabalho de forma lícita, para que eles possam trabalhar, se qualificar, para que eles possam se tornar donos de si, né? Pessoas que contribuem de forma significativa e que não estão ali à margem de uma sociedade tão excludente, que não estão ali à margem de uma sociedade civil que passa por eles e finge que eles não estão ali, porque eles existem. E isso é real. Esses adolescentes, eles cometem atos infracional. Eles não cometem crime. A gente acredita na reinserção social? Sim, acreditamos. Estamos dentro da assistência social. Enquanto cidadãos, também acreditamos. Temos que acreditar. Porque, se nós não acreditarmos, acho que a gente já pode parar. Porque a maior realidade que a gente tem que mudar hoje em dia é essa. Então, o que a gente quer com isso é trazer qualificação profissional dentro das áreas de interesse deles, que eles possam atuar, que o mercado possa acolhê-los, possa empregá-los, claro, né, que diante de todo aquilo que já foi colocado aqui pelos órgãos competentes, pelas pessoas competentes em relação à legislação brasileira que a gente tem que seguir a Constituição. E a gente também pensa nisso quando oferta os cursos. Trazendo qualificação profissional, a gente está oferecendo para ele o seguinte: olha, se você não quer frequentar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo porque ele não te traz lucro, vamos, então, no seu contraturno escolar, frequentar um curso de qualificação profissional. Porque a gente sabe que o sistema Firjan-Senai, eles ofertam cursos muito bons e muito bacanas, mas também sabemos que os critérios escolares são altos, o que os impedem, né, o nosso público, a nossa maioria, de serem inseridos. Então, o que nós fizemos? Qual é a nossa prioridade agora? São essas crianças e esses adolescentes que estão fora das escolas.
E, para eles terem acesso a essa qualificação profissional que está sendo proposta dentro desse projeto, eles precisam estar inseridos no sistema educacional. Eles precisam se matricular na EJA, na Educação de Jovens e Adultos. Eles precisam concluir a sua escolarização, porque é uma forma que a gente tem de fazê-los acreditar novamente no sistema educacional. Acreditá-los novamente de que, se eles estudarem, eles podem, sim, mudar as suas realidades dentro da educação e não dentro dos trabalhos e serviços ilícitos. Pode passar, por favor. Em relação à formação profissional, ela é um conceito, né, que ultrapassa os limites da escola. Ela é a forma de emancipar o indivíduo pelo trabalho, que é justamente o que eu estava falando para vocês. Essa emancipação, ela precisa acontecer de forma lícita. E é o que a gente está buscando, é o que a gente está trazendo para ofertar para eles. Eles querem ter suas rendas, eles querem contribuir, eles querem ter seus trabalhos, eles querem se sentir úteis. E eles podem, se a gente conseguir se mover com parcerias, com trabalho, né, respeitando a legislação, eles podem. Pode passar, por favor. Os princípios básicos desse projeto social: minimizar as deficiências do mercado de trabalho atual, onde se verifica um grande quantitativo populacional, principalmente jovens entre 16 a 24 anos, que se lançam no mercado de trabalho sem qualquer qualificação para uma ocupação profissional. Isso também nos preocupa. Esse projeto, ele também é a partir dos 14 anos de idade, né? Os jovens, a partir dos 14 anos de idade, diante, a matrícula da escolarização, vão poder ser inseridos em diversos cursos da área têxtil, construção civil, tecnologia, mídias sociais, que a gente sabe que é de interesse direto desses jovens hoje em dia. Pode passar. Aqui eu trouxe só um gráfico dos dados econômicos, né, dos comportamentos dos empregos formais, o que a gente tem hoje, em 2019, e o que a gente pretende ter, né? A gente pretende resolver essa crise em que nós vivemos, a gente pretende que isso acabe, a gente pretende que a realidade desse país mude. Por isso, inclusive, estamos aqui hoje. O objetivo do projeto, o objetivo direto, né, é oferecer oportunidade de formação profissional para a população, em especial para os jovens, objetivando a inserção do mesmo no mercado de trabalho, possibilitando o acesso do emprego formal, a prestação de serviços autônomos, como cooperados ou como atuantes, como autogestores em pequenos negócios. E aí, um curso que vai começar a acontecer dentro dos CRAs é o Inova Jovem. É um curso gratuito de empreendedorismo, porque nós sabemos também que grande parte desses jovens, eles querem trabalhar por si só. Eles querem ser autônomos, eles querem ser empreendedores. E esse projeto é tão bacana que, ao final dele, esses jovens eles apresentam os seus próprios projetos de empreendedorismo, e aquele que assim for classificado dentro dos critérios do programa, ele tem a total cobertura orçamentária para que ele possa acontecer, e aquele jovem possa se tornar um microempreendedor dentro de sua comunidade. É um curso voltado para a comunidade, para jovens negros da periferia, que é um público que a sociedade exclui. Pode passar. Público-alvo, clientela. Eu já falei um pouco para vocês, mas eu trouxe aqui também para ilustrar as comunidades em baixo IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, as comunidades consideradas com alto índice de vulnerabilidade social, que são aquelas, né, onde o tráfico ganha força e os empregos formais enfraquecem porque não são lucrativos. O público atendido nos programas sociais governamentais através dos CRAs, aí eu estou falando de cadastro único. Jovens em medida socioprotetiva ou medida socioeducativa, porque precisamos reinserir esses jovens. Público oriundo das regiões do município de Nova Friburgo com maiores índices de violência, baixo investimento social e dificuldades em acessar oportunidades de educação profissional e emprego. E os trabalhadores também em situação de desemprego, porque nós hoje estamos falando aqui das crianças, mas nós também temos um outro público que vai fazer parte desse projeto e que eu convido aqui a vocês que tiverem interesse de conhecer, podem estar nos procurando lá na gestão da assistência social, eu terei prazer em recebê-los,
e de estarmos conversando mais a fundo sobre esse projeto e como ele vai funcionar, como essas parcerias funcionam e como a gente pretende estabelecer dentro do nosso município. Os pré-requisitos, né? Os jovens entre 14 e 24 anos, para qualificação e iniciação profissional para o primeiro emprego, e os adultos com idades a partir dos 25 anos, né, para serem reinseridos no mercado de trabalho. Essa operacionalização, né, a entrada, nós vamos fazer através de divulgação, de inscrições, da matrícula, a integração. Vão ter atividades socioeducacionais. Todos esses jovens, eles são acompanhados por um orientador pedagógico que vai trabalhar com eles o desenvolvimento humano. Então, não se trata somente de qualificação profissional, se trata de desenvolvimento humano. E a formação profissional, né, nos módulos aos quais se interessarem e possam ser inseridos, respeitando os critérios de cada módulo e de cada curso de qualificação. E a proposta metodológica, né, para acompanhar esse desenvolvimento humano, ele tem como premissa acompanhar os participantes dos projetos sociais durante todo o período do projeto, que foi o que eu acabei de explicar para vocês, em relação ao desenvolvimento humano. Para quê? Para despertar a curiosidade e a autonomia dos participantes, porque hoje a gente não consegue inserir um jovem se ele não quiser ser inserido. A gente não consegue fazer um jovem se interessar por algo se ele não estiver predisposto. A gente não consegue fazê-lo entender a sua importância na sociedade se ele realmente não quiser. É aquilo que a gente fala, né, em relação à oferta e à ajuda. A gente precisa ofertar aquilo que ele quer ter, aquilo que ele tem interesse em ter. O nosso trabalho parte do interesse deles, e não o contrário. Identificar e estimular potenciais existentes, porque isso é muito importante colocar, gente. Esses jovens que estão ali à margem, que estão excluídos, esses jovens e essas crianças que nós passamos diariamente, eles têm potenciais gigantescos, que estão sendo deixados de lado, que estão se tornando mercado, e um mercado lucrativo, um triste mercado lucrativo de trabalho infantil. E desenvolver o senso crítico de responsabilidade. Por quê? Porque quando aquele jovem, né, aquele adolescente, aquela criança que vai se tornar adolescente, se enxerga como sujeito de direitos, mas também de deveres, ele sabe que ele tem direitos constitucionais que o protegem, sim, mas que ele também tem, né, os seus deveres a fazer, a cumprir, para que ele se torne realmente membro da sociedade a qual vivemos, para que ele se sinta inserido, para que ele se sinta protegido, para que ele se sinta acolhido e para que ele sinta que ele pode crescer e que ele pode e deve mudar a realidade a qual pertence hoje. Mas aquilo não precisa se tornar pertencente para sempre. O ciclo avaliativo das competências é só um gráfico para ilustrar mesmo, né, os saberes, o saber fazer, o saber ser, aquilo que eu já falei em relação à autonomia, o que a gente oferta, o que a gente quer ter e o que a gente pretende ser. E agradeço aqui a minha participação e me coloco à disposição, como falei anteriormente, para esclarecer quaisquer dúvidas em relação a esse projeto de qualificação profissional. E vou chamar agora as gerentes de proteção básica e social, Eliana Mafor e Amélia Cristina, que elas vão estar colocando e falando um pouco mais para vocês sobre os equipamentos que temos e os encaminhamentos necessários. Tá bom? Obrigada.